Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. E se você precisar de ajuda na resolução de alguns exercícios de Química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está aqui na descrição deste vídeo. Bom, vamos a essa questão que fala sobre nomenclatura de um composto orgânico. Dê o nome oficial do composto abaixo. Aqui a gente tem um composto orgânico e eu deixei uma tabela de nomenclaturas aqui para a gente dar uma consultada e ver algumas coisas. Embora a gente não vá precisar tanto dessa tabela para dar o nome a esse composto, a única coisa que você precisa aqui é, primeiro, observar qual é a função orgânica que nós temos aqui, porque isso vai direcionar como que a gente vai dar um nome a este composto. Essa função, quando a gente tem o OH, que a gente chama de hidroxila, ligado a um anel aromático, a um núcleo benzênico, quando a gente tem a hidroxila ligada diretamente a um carbono, que faz parte do anel aromático do benzeno, a gente chama isso aqui de fenol. Então, o nome desse grupo inteiro é fenol, e esse é o nome dessa função orgânica. Quando você vai fazer a nomenclatura desse composto, você pode fazê-la de diversas formas diferentes. Vou mostrar aqui algumas delas, tá? Na verdade, a gente pode ver até todas as nomenclaturas que a gente tem desse composto, que seria o seguinte: se todo esse grupo aqui, ó, ele é o fenol, aqui eu tenho uma coisa que não faz parte do fenol. Essa coisa é uma ramificação. Como que a gente faz para dar nome para uma ramificação? Bom, e observe que é uma ramificação que possui apenas um átomo de carbono. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome de ramificação. Para dar um nome para elas, a gente separa a ramificação em duas partes. Ela tem uma terminação, que é a terminação "-il", e existe um prefixo que a gente utiliza tanto na cadeia principal quanto na ramificação. O prefixo ele está indicando para a gente o número de carbonos que a gente tem na estrutura. No caso da estrutura dessa ramificação, temos um carbono. Então, o prefixo é o prefixo met. Como a terminação que a gente tem é a terminação "-il", que é a terminação de ramificação, met mais "-il" fica metil, como sendo o nome deste composto, tá? O nome desta ramificação. Então, bem aqui, ligado a um fenol, a gente tem um grupo chamado metil. E em qual carbono está esse metil? A função orgânica, ela vai estar sempre no carbono de número 1. Então, esse aqui é o primeiro carbono. Aí, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, você vai chegar na ramificação tendo ela no carbono de número 4. Tá? Então, a gente tem aqui 6 carbonos e o quarto carbono é o que está com a ramificação metil. Na hora da gente dar um nome para esse composto, ó, vamos relembrar que tudo isso aqui é o fenol. Você vai fazer o seguinte: você vai colocar primeiro o nome da ramificação e aonde ela está. Vai falar que no carbono 4 você tem um metil e o nome da cadeia principal. Como tudo isso aqui a gente chama de fenol, você já pode colocar assim, ó, 4-metil-fenol. Uma outra forma de representar esse nome, existem diversas formas, tá? Todas são corretas. A gente pode chamar aquela nomenclatura ortometipara. O carbono que está mais próximo da função aqui da hidroxila, ele é o carbono orto. Tanto esse quanto esse do 6 aqui também é uma posição orto. Tá? Aqui eu vou colocar inteiro, ó, orto. O carbono 3 ou 5 estão numa posição que a gente chama de posição meta. Aqui eu vou colocar meta e aqui só o Mzinho para representar o meta, tá? E o carbono de número 4, ele está numa posição P, que a gente vai chamar de posição para. A gente tem a meta, temos a orto e temos a para. Então você pode, ao invés de indicar com um número, você pode indicar com a letra P de posição para. Colocar, ó, tem o para, que seria a mesma coisa de dizer 1/4, que é a posição desses nossos dois substituintes aqui, e o nome da estrutura que a gente tem, né? No para eu tenho um metil-fenol. Pronto, essa é uma outra forma da gente chamar.
essa estrutura, quando nós temos um metil ligado a um fenol, a gente tem um nome usual de chamá-lo de cresol. Então, a gente também pode chamar isso aqui de paracresol. E aí você nem precisa falar que tem um metil, porque esse nome usual significa que tem um metil ligado ao fenol. Então, o cresol é sempre o metil ligado ao fenol, só que o que pode variar é a posição. Se o metil tivesse no carbono 3, ou 5 aqui no caso, que aí acabaria sendo 3, né? A gente chamaria de metacresol. Se ele tivesse no 2 ou no 6, que também seria o 2, caso ele tivesse desse lado aqui, a gente chamaria de ortocresol. Então, isso é um nome usual, tá? Você pode pôr apenas o P, ou você pode colocar escrito para. Aí o hífen, né, e vem o cresol. A gente poderia escrever assim também, para, hífen, cresol. Observe que até o momento a gente já colocou aqui, ó, 4 variações para esse nome, tá? Então a gente tem uma série de variações que a gente pode utilizar. O que mais a gente poderia fazer? Eu falei que poderia mostrar todas, mas não vou mostrar todas as variações não, porque uma delas seria eu abrir o nome do benzeno aqui e colocar ele como ciclo 135, na verdade é ciclo X, né, porque tem 6 carbonos, aí 135 trieno, é o nome do benzeno, só que utilizando a IUPAC, né, a nomenclatura oficial da IUPAC, e não chamando de benzeno. Não vou usar todas as nomenclaturas possíveis, porque aí seriam várias mesmo. Mas a gente vai utilizar essas com os nomes usuais, porque até benzeno, né, que é o nome desse anel aromático, é um nome usual, só que é um nome aceito, tá? Então a gente tem aqui o cresol, beleza? Agora a gente vai separar o fenol da hidroxila. A gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar apenas isso aqui de benzeno. Vamos esquecer, ó, esse que está em verde aqui, essa estrutura com 6 átomos de carbonos e com suas duplas ligações aqui, eu vou chamar ela de benzeno. E o OH, quando ele está separado do benzeno, na nomenclatura, a gente chama ele de hidroxi. E como ele é o carbono, esse 1 é o carbono que está com o grupo hidroxi, a gente vai falar que ele ainda é um 1 porque ele tem preferência, já que ele está com a função orgânica fenol aqui, tá? Só que na hora de colocar o nome hidroxi, ele vai ficar no início do nome como se fosse uma ramificação. Ele vai competir com o metil na regra de prioridade, a ordem alfabética, o H contra o M. Então, o que você vai fazer? Se você for colocar esse nome desmembrando o fenol, né, colocando uma parte o hidróxido, uma parte o benzeno, você vai escrever assim, 4-metil 1-hidroxi e o nome da cadeia principal. Se eu quisesse colocar tudo isso aqui na IUPAC, aí seria aquele nome, ciclo X 135 trieno, tá? Mas aqui a gente vai colocar hidroxibenzeno, que é o nome usual. Então, olha o tanto de nome diferente que a gente consegue fazer, porque a gente mistura aqui um pouco de IUPAC com um pouco de nomenclatura oficial, nomenclatura orto, meta e para. Então, era apenas um composto que a gente consegue fazer essa grande variação de nomes, tá? E tem mais nomes aí que a gente poderia estar utilizando, mas esses aqui são os mais conhecidos para essa estrutura. Então é isso, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente pôde praticar um pouquinho diversos tipos de nomenclatura da química orgânica. Eu tinha colocado aqui embaixo a tabela, mas a gente utilizou mais ela para dar uma analisada nos prefixos, já que a gente está olhando mais essa parte dos nomes usuais, tá bom? É isso, desejo bons estudos para vocês, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e até a próxima.